O que é a soberba da vida? Significado de acordo com a Bíblia. A soberba é orgulho, arrogância, sentimento de superioridade. O soberbo tem uma visão distorcida de si mesmo, achando que é melhor que os outros. A Bíblia diz que a soberba leva à ruína. Soberba é se achar superior a outras pessoas, como diz em Jeremias, capítulo 48, versículo 29 ao 30. No caso mais extremo, o soberbo pode achar que é mais importante que Deus. O soberbo despreza as pessoas que acha inferiores, não os tratando com respeito e a dignidade que merecem. Como diz em Jeremias 48, versículo 29 ao 30, temos ouvido do orgulho de Moabe, de sua extrema arrogância, de seu orgulho e soberba, e de seu espírito de superioridade. Conheço bem a arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento e as suas ações que nada alcançam. A soberba ou a arrogância é um dos pecados que vive no coração do ser humano. São considerados aqueles pecados até mesmo involuntários que a pessoa já tem em sua alma e em sua mente devido à natureza humana decaída. Porém, muitos, mesmo depois de aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, ainda pode ter a tendência desses costumes devido ao estilo de vida anterior. A arrogância, a inveja também. O ser humano, mesmo aceitando a Jesus Cristo, estando em Cristo, que no caso é uma nova criatura, mesmo assim a natureza humana carnal ainda vive nele, vive latente. Então ele ainda pode ter todos esses desejos carnais, como também da natureza sexual e etc. A arrogância, a soberba, a vaidade, tudo isso ainda vai combater e lutar com a sua alma. É a natureza humana lutando contra o espírito. Então mesmo que a pessoa mesmo assim se converta a Jesus Cristo, vai ter em sua pele, ou melhor, em sua alma e no seu corpo, o pecado involuntário da soberba. Ele vai ter também soberba da vida, a inveja, também tudo isso, a arrogância vai fazer parte, mesmo ele estando em Cristo, ele vai ter que lutar e combater esses pecados que moram em seu coração. Porém, isso não quer dizer que essa pessoa não seja uma pessoa salva em Cristo. A partir do momento que ele aceita Jesus Cristo, ele está dizendo: eu sou pecador, condicionalmente, condicional, e necessito de Jesus Cristo para ser salvo. Sem ele, eu não vou conseguir ser salvo porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador não porque peco, mas sim porque tenho uma tendência já dentro de mim, na minha natureza humana, o que me leva a pecar. Isso é que faz eu ser um pecador e, no caso, réu do juízo eterno para a condenação. Então Jesus Cristo pode libertar essa pessoa aceitando e vivendo o Evangelho. Porém, não é da noite para o dia que a pessoa com arrogância, soberba, vaidade e inveja vai deixar esses pecados. No caso, é um processo lendo as Escrituras, estudando a Bíblia. É como se estivesse se alimentando e nutrindo a alma com vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos, porém, tudo de acordo com a palavra. A palavra de Deus tem todos esses nutrientes para o espírito e para a alma, para uma boa vida espiritual. Então, mesmo ele aceitando a Jesus Cristo, ele pode ter todos esses pecados latentes em seu corpo e sua alma. A soberba é perigosa porque torna a pessoa insensível, insensata. O soberbo se torna egoísta e põe seus próprios interesses acima das pessoas inferiores. Em vez de adorar a Deus, adora a si mesmo, desprezando o poder de Deus. O soberbo acha que vale mais que outras pessoas, gosta de mostrar que é melhor que os outros, humilha quem ela acha inferior, põe sua vontade acima até da vontade de Deus. A Bíblia diz que o castigo da soberba é a humilhação. O soberbo não entende que sua vida depende de Deus, tal como qualquer outra pessoa. Por causa de suas atitudes insensatas, o soberbo cai na desgraça, como está em Obadias capítulo 1, versículo 3 ao 4. Lá diz: a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, ele diz a você mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Esse comportamento é normal da natureza humana, que fala lá em Gálatas, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo fala de vários pecados, várias categorias de pecado na área sexual, também na área do comportamento, da ira, da arrogância, da inveja, da soberba, do orgulho. Tudo isso faz parte daquele pacote da natureza humana depravada e caída devido ao pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva.
E aquele pecado contaminou toda a raça humana e passou de hereditário, de geração para geração. Por isso que todos têm essa tendência de pecar. Porém, Jesus Cristo pode mudar o nosso comportamento, pois, como eu disse anteriormente, é um processo lento que vai sendo moldado pelo estilo de vida do Evangelho. Não é da noite para o dia que a pessoa se liberta de tais coisas. E durante a trajetória cristã, o indivíduo, o crente, pode sim ter recaída, ter uma crise, se tornar soberbo em algum determinado momento do contexto de trabalho, no contexto na faculdade ou algum tipo de situação difícil que ele passar na vida. Ele pode exercer a soberba, o orgulho e também a arrogância. Então, como evitar a soberba? A humilhação é a solução para a soberba. Deus humilha os soberbos, mas honra os humildes, como diz em Provérbios 29, versículo 23. Todos somos diferentes. Algumas pessoas são mais inteligentes, mais bonitas ou mais ricas que outras. Porém, isso não significa que algumas pessoas são superiores. Deus abençoa cada pessoa de forma diferente. Para Deus, todos têm o mesmo valor. Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Cada vida é especial, porém, todos também pecamos e merecemos castigo por nossos pecados. Deus ama a cada pessoa tanto que enviou seu único filho para salvar a gente do castigo. Esses pecados e esses tipos de comportamento são mais difíceis de observar, pois no caso pecados como o vício, do alcoolismo, do cigarro, que é o tabagismo, também da pornografia, ou até mesmo adultério, fornicação, pessoas que gostam de ir em festas que tem orgias ou drogas, bebidas, como baladas, é mais fácil de identificar esse estilo de vida e condenar como pecaminoso. Porém, pecados como a inveja, a arrogância, a soberba, tudo isso ocorre mesmo a pessoa estando em casa. A pessoa pode estar em casa em algum local e, no caso, sentir tipo inveja do vizinho, ou ter mesmo arrogância, tratar alguém mal no trabalho. Muitos vão notar esse comportamento e vão contestar se essa pessoa é mesmo cristã. Porém, não é um pecado mais concreto, ele é mais abstrato. Ele vem fragmentado aos poucos no comportamento, sem mesmo as pessoas perceberem. Porém, você não deve desanimar. Se você tem esse tipo de pecado, do orgulho, inveja, soberba, você deve orar e continuar na sua caminhada cristã. No caso, orando, lendo a Bíblia e pedindo a Deus em oração para se livrar disso. Pois no dia quando Jesus voltar, Ele vai livrar e transformar seu corpo corrupto no incorrupto. E vai livrar você dessas questões do pecado, como também outros pecados. Pornografia, masturbação, vários tipos de pecado como adultério mental. Você tem que continuar lutando e não desistir. Muitos cristãos que hoje já não são mais cristãos acabam desistindo da vida do evangelho por, no caso, não conseguirem combater o pecado e achar que estão condenados, que não serão salvos. Pois, como diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então continue seguindo o evangelho e lutando, pois Deus vai ver a sua luta contra vários tipos de pecado. Deus conhece a sua essência, a sua personalidade, o seu caráter, como você é por dentro, o seu eu. Então Deus conhece tudo e só Ele vai poder julgar quem vai ser salvo ou não. Então continua lutando na jornada para um dia ser liberto desses tipos de pecado. A questão é que Deus vai ver que você não está, no caso, cedendo totalmente ao pecado. Você peca involuntariamente e quando peca, pede perdão. E vai lutando e combatendo e aos poucos sendo moldado ao caráter de Cristo e abandonando todos esses pecados. Certo? Então, Jesus Cristo vai libertar todos nós. Agora todos podemos ter a vida eterna. Quando entendemos isso, aprendemos a humildade. Devido a Jesus Cristo, que foi humilde, mesmo sendo Deus todo-poderoso, majestoso, Ele abandonou a sua majestade, o seu poder, a sua glória para viver aqui entre nós e foi humilhado em morte de cruz. O Salvador, o Criador, o Rei de todo o universo, sendo humilhado por pessoas mais fracas que Ele, pois todos ali eram criaturas criadas pelo próprio Senhor Jesus. Todos ali estavam humilhando Ele, que era bem mais poderoso e mais forte, que podia sair facilmente daquela situação. Porém, por amor a todos nós, Ele se humilhou naquela situação para poder trazer a libertação para todos os seres humanos. Ele disse: quando eu for levantado na cruz ou no madeiro, atrairei todos para mim. No caso, quando Ele foi levantado na cruz, todos os seres humanos, independente da época ou do local, do tempo, espaço, estavam sendo levados ali por Jesus. Jesus morreu sem exceção por todos os seres humanos. Então essa é a nossa mensagem,
que temos aqui hoje para você que você não desista e lute constantemente contra o pecado, certo? Então ficamos por aqui, que Deus abençoe você grandemente, até o próximo vídeo.